E o povo brasileiro foi enganado mais uma vez. A grande mídia contou uma grande mentira sobre Nicolás Maduro e sobre o que está acontecendo agora na Venezuela. Mas agora a verdade vem à tona e vocês vão ver aqui o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que está ali nos Estados Unidos, vai mostrar o que realmente está acontecendo sobre esse processo ali do Maduro, que já está depondo ali para a justiça nos Estados Unidos, e sobre o que realmente está acontecendo na Venezuela. Não tem nada a ver com o que a Globo e outros portais estão mostrando para o povo brasileiro. Confira aí a verdade, você vai ficar de queixo caído. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Pessoal, estão querendo enganar, falando que o Trump só quer o petróleo da Venezuela, mas agora você vai descobrir o real motivo da prisão do Nicolás Maduro. Confira aí e voltamos em seguida. A queda do Maduro. Quais são as relações que ele tinha com outros ditadores pelo mundo? Qual o impacto disso daí, não só para a nossa região, mas para a vida do brasileiro? E o que a gente pode esperar de desdobramento político dessa prisão? Que também muita gente espera a delação do Maduro. Inclusive é interessante a gente comentar sobre o que o Trump está falando nesse momento. Que ele não está simplesmente falando na prisão de um narcoditador. Ele está também levantando a bola da questão eleitoral. Para quem acompanha o presidente dos Estados Unidos na rede social, na Truth Social, que é onde ele mais se pronuncia, onde ele mais posta, vai perceber que ele está batendo firme na questão das eleições, das fraudes eleitorais. Mas por que ele está fazendo isso se ele já é o presidente? Então, me acompanha aqui, já deixa o seu like, se possível, comente também, que tudo isso aí gera engajamento. Agora, a Venezuela, olha como é que estava aí. Ouve só o que esses caras estão falando. ¿Cómo hace un venezolano cuando tiene 5 o 6 muchachos? Porque sus hijos le dicen, papi, tengo hambre. ¿Cómo hace un venezolano cuando tiene 5 o 6 muchachos? ¿Cómo se comen a los animales de la calle? Y te ponen que tú te enfrentaste con Ahí el ellos. venezolano se come el gato, se come la iguana, se come mucho Comem gato, comem iguana, comem muitos animais. muchos animales que no se comían antes. Perros. Cachorro. Se come perro y Sí, ¿cómo se todo, llama? todo. Palumba, pomba. La iguana, paloma. Lo que potoca, todo eso, todos los animales allá los comen los venezolanos. Pero hay niños pequeños de 4 o 5 años comiendo gato. Que comen gato. Então, repara só, imagina você tendo que pegar gato na rua, pelar ele, tirar o couro, pegar a carne, fazer a carne e dar para o seu filho de 4 ou 5 anos de idade. Porque tem um animal no poder que não sai do poder por nada, que frauda eleição, que arma coletivo, que trabalha com tráfico de drogas dentro dos quartéis das Forças Armadas. Aí, quando milagrosamente, quase que por uma intervenção divina, esse cara sai do poder, ainda vem gente falar, não, a soberania. Vocês conseguem entender que não existe soberania sem liberdade? Soberania, se você defender a soberania do Maduro, é a mesma coisa que defender a soberania do traficante de drogas que domina uma favela, que estupra as mulheres, que destrói outras famílias levando cocaína, que mata os outros por dívida de 2, 3 reais. Defender a soberania de Nicolás Maduro é a mesma coisa que defender a soberania do CV, do PCC, do Beira-Mar, do Marcola. E não é somente a questão da crise econômica, tem ainda aqui a perseguição política. Vamos dar uma olhada em mais um trecho. Isso aqui, esses vídeos aqui, na verdade, são de 2018. 2018 foi antes da eleição presidencial, antes da Operação Acolhida. Mataron a una persona humilde y lo que dicen por los periódicos, no, matamos un delincuente, matamos un narcotraficante. Y es un padre de familia, una persona humilde. A Venezuela, ela se tornou o país com a maior taxa de homicídios do mundo, em 2017, ou sempre figurava entre as maiores taxas de homicídio do mundo, Caracas, né, a capital venezuelana. É por causa disso. Eu sempre falo do livro do Leonardo Coutinho, muito bom, chamado Hugo Chávez, O Espectro, onde ele traz várias fontes em detalhes do que estava acontecendo na Venezuela. E em um dos capítulos ele fala do recebimento de mais de 100 mil fuzis AK-47
provavelmente vindos da Rússia, para armar esses coletivos. Mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não sabem nem manusear uma arma. Eu lembro de um vídeo do Trump, em que ele postou na sua rede social, que mostra mulheres ali correndo com uma arma longa, mas quase tropeçando, não tendo nenhuma intimidade com a arma, provavelmente não sabendo nem alimentar o carregador, dar um golpe nela para começar a atirar, enfim. Mas esses são os coletivos, e são centenas deles na Venezuela. Como é que você pode dizer que há soberania quando esse tipo de gente está lá? Ah, Eduardo, mas é uma ditadura militar, então. Não. Tampouco é uma ditadura militar, porque na Venezuela, os militares não são igual no Brasil, que tem uma carreira, o oficial ingressa na AMAN, né, ou então faz alguma escola preparatória, né, EPICAR, etc., AFA. Não tem, né, praças e oficiais fazendo um concurso, entrando e seguindo uma carreira. O Brasil tem cerca de 300 generais, 200 a 300 generais. E é do tamanho que é, metade da América do Sul, 220 milhões de habitantes aqui. Já na Venezuela, são cerca aí de 30 e poucos milhões de habitantes, um espaço territorial muito menor do que o brasileiro, e são mais de 2.000 generais. Porque lá, para virar general, bastava o Chávez ou o Maduro dizerem, ó, você aqui, presidente do sindicato dos metalúrgicos, agora você é general do exército. Ah, você é deputado do partido tal, vereador do partido X, é meu aliado, você agora virou general do exército. É a história, inclusive, do Michael Moreno. Michael Moreno, ministro da Suprema Corte, que foi sancionado com sanções OFAC. Ele antes era um juiz que dava decisões a favor do Hugo Chávez contra os opositores do Hugo Chávez. O Hugo Chávez gostou, pegou ele de juiz, jogou ele o quê? Na Suprema Corte da Venezuela. Então entenda que, nesses regimes, há uma infiltração das instituições. As instituições, elas são corroídas, elas são podres. É por isso que não dá para falar que são militares que dominam a Venezuela. É um conjunto de pessoas, é a Guarda Nacional Bolivariana, né, o SEBIN, que é o Serviço de Inteligência, depois tem mais lá as Vespas cubanas que estão lá dentro. Inclusive na Venezuela não tem só mais médicos, é mais médicos, mais esportistas, mais técnicos, é mais tudo. Porque eles fazem intercâmbio com os cubanos. Então hoje na Venezuela tem entre 50 e 100 mil cubanos operando lá dentro através desses programas ditos, né, de cooperação técnica, mas que na verdade são de espiões, são de polícia política. E a Venezuela paga Cuba como hoje em dia? Com petróleo. É por isso que os Estados Unidos está apreendendo esses navios de petróleo. Com o golpe que foi dado contra o Maduro, um golpe forte contra o Maduro, Cuba vai sentir, pode ter certeza, pode anotar. O Marco Rubio, certamente, é a história de vida dele. Ele deu uma entrevista recente onde ele fala isso. Ele fala, eu estou há 15 anos trabalhando nessa pauta, para chegar nesse momento agora. Não tenho dúvida, o Marco Rubio está colocando o nome dele na história. E ele está deixando bem claro, não é por conta do petróleo. Os Estados Unidos têm petróleo de sobra. Agora, por que eles vão deixar o petróleo indo para os regimes do Irã, da China, da Rússia, de concorrentes dos Estados Unidos, aqui na região dos Estados Unidos, nas Américas? Não há sentido se permitir isso. E o petróleo não é do povo venezuelano, o petróleo é do Maduro. O Maduro é que faz esquema com este petróleo, ainda sancionado. O povo está muito feliz com a ação norte-americana. Mas vamos ver aqui as reações pelo mundo, porque teve manifestação a favor do Nicolás Maduro. Eu vou colocar aqui uma delas, ocorrida na Suíça, um vídeo que inclusive se transformou em viral. ¿Tú eres venezolano? Esse daí que está de boné é um venezuelano. Ele está na Suíça, numa manifestação a favor do Maduro. Ele se meteu ali no meio para ver se encontra algum venezuelano. E pasmem, ele não vai encontrar nenhum. No, porque yo veo la bandera de Venezuela y aquí tienes la bandera. Es una marcha latina. ¿De Venezuela? ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Tienes la bandera de Venezuela. Ou seja, os animais vivem na Suíça e estão manifestando a favor do Maduro e nunca viveram debaixo do comunismo. Isso aí é o suprassumo da hipocrisia, né? Apoyamos a Venezuela. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos apoyando al chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. ¿No eres venezolano? No. ¿Un venezolano por ahí? Allá, la que habló.
Llámalo porque hay un venezolano aquí. Hay un venezolano por aquí. Hay um venezolano por aqui. O cara grita. Aí vai surgir um sujeito ali que vai tentar passar a perna nele. Eu quero falar com um venezolano por aqui. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? De Carabobo. De Carabobo. ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. Isso daí eu também vi na Argentina, tá, pessoal? Na Argentina tem lá o obelisco, né, bem característico ali na zona central de Buenos Aires, zona bem turística, inclusive. Eu lembro que na posse do Milei a gente ficou hospedado no hotel Pestana, que é ali perto. E também a mesma situação. Numa manifestação, a pessoa vem, né, gente ali apoiando o Maduro, aí uma pessoa com a câmera filmando vem perguntando cadê, quero ver venezuelano. Enfim, e depois tem outras imagens lá de Buenos Aires dos venezuelanos festejando a queda do Maduro. Então isso daí é a esquerda, para tentar o quê? Para tentar moldar a opinião pública, para dizer, não, olha, de fato, deixe de lado sua paixão, deixe de lado essa coisa direita versus esquerda. Existe uma soberania a ser preservada na Venezuela. Um presidente não pode prender outro presidente. Enfim, falei aqui para vocês, primeiro que Maduro não é presidente e segundo que não há soberania sem liberdade. Esqueça isso. É o que eu estou falando, é a mesma coisa que defender a soberania do dono do morro para ele poder estuprar as mulheres do morro, para ele poder traficar cocaína. E na Venezuela, isso ocorreu porque ali também é um narco-estado. Se vocês forem ver agora o Trump, ele está indo para cima do Petro. Por quê? Porque ele não gosta do Petro? Não. É porque esses países se transformaram em base para o envio de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos. Está assolando os Estados Unidos. Inclusive, isso é uma estratégia de guerra. No passado, quem for lembrar lá da Guerra do Ópio, a China sabe muito bem disso. Você transforma o seu rival, o seu competidor, em uma população zumbi, que não produz absolutamente nada. E nos Estados Unidos isso está ocorrendo. Epidemia de fentanil. Pessoas tomam aquela droga e praticamente ficam paralisadas, jogadas no chão. Tem até ex-jogadores de basquete, ex-atores e atrizes, de certa medida famosos, que caíram nessa droga e vivem nas ruas nos Estados Unidos hoje, ficam esqueléticas, né? Não demoram muito tempo, em poucos anos ou até menos, acabam falecendo. E o Trump está combatendo isso. Lá na Venezuela, gente, se você for lá, vamos supor aqui, qualquer quartel-general, você passa pelo Comando do Sudeste, o Comando do Sul, Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, Campo dos Afonsos. Você vai numa zona militar, tem lá na frente, assim, ó, Campo dos Afonsos, base aérea. Na Venezuela vai estar escrito lá também, ó, Força Aérea da Venezuela. Você vai lá dentro, tem estoque de cocaína. Não é à toa que nenhum país do mundo reconhece o passaporte diplomático venezuelano. Por quê? Porque o passaporte diplomático venezuelano foi utilizado para se fazer tráfico de drogas. E as malas diplomáticas, elas são invioláveis. Você não pode simplesmente abrir, né? Há um tratado internacional onde as malas diplomáticas não são abertas, não são fiscalizadas. Mas isso daí não pode servir para você cometer crime. Mais uma vez, o Leonardo Coutinho, no livro dele, né, Hugo Chávez, O Espectro, ele mostra lá que existia uma linha aérea que ele apelidou de aeroterror, que ligava Caracas, a capital da Venezuela, a Damasco, na Síria, a Teherã, no Irã. Essa linha era subsidiada pelo governo venezuelano. O que é subsidiada? É porque ela não gerava lucro com os passageiros ou com a carga, então o governo botava dinheiro para que ela continuasse voando, mesmo tendo prejuízo, porque não era lucrativo. Aí eu te pergunto, quem faz isso por quê? O que tem ali dentro? Os navios de guerra do Irã sancionados, que inclusive estiveram no Rio de Janeiro em março de 2023, logo depois do Lula voltar do encontro com Biden, esses navios de guerra do Irã são sancionados porque eles fazem tráfico de armas e de terroristas. Então, mais uma vez eu pergunto, o que vai nos aviões
do aeroterror, que ligam Caracas a Damasco, ligavam, né? Que hoje em dia não existe mais, a Teherã. Vai cocaína, vai arma, que depois essas armas são encontradas no Rio de Janeiro, como foram na recente operação, onde mataram mais de 120 vagabundos, infelizmente tombaram 4 policiais, mas nessa operação foi apreendido fuzil com o brasão da República Bolivariana da Venezuela. Olha como é que isso impacta a gente. Então a Venezuela é um narco-estado por conta dessa estruturação. É por isso que o Trump teve que atacar não o presidente da Venezuela, mas o dono do morro da Venezuela. Foi isso que aconteceu. Quando olharem o Maduro, olhem o Marcola, olhem o Beiramar. É isso que estava acontecendo. Uma pessoa que não é eleita, se apoderando de instituições para fazer tráfico de drogas para atacar os Estados Unidos. E por que o Irã queria isso? Porque para o Irã, Israel é o pequeno Satã, os Estados Unidos é o grande Satã. Então, na ética iraniana, vale tudo para você minar o grande Satã, que é os Estados Unidos. É por isso que eu falo, se Israel cair, depois vai cair o restante da Europa e os Estados Unidos. Não que vai cair, né? Mas o Irã vai colocar essa guerra adiante para esses outros países. É por isso que eu falo, nós temos que apoiar Israel, porque Israel está na linha de frente dessa questão toda. Eu vou seguir aqui, já que eu já falei, eu vou começar aqui pelo Aécio Neves, das questões mais ridículas, né? Que, inclusive, pessoal, se você não curtiu, curte ainda aí, e me siga nas redes sociais, vou deixar passando aqui embaixo as minhas redes sociais. É que aqui no YouTube a gente tem a possibilidade de falar com mais profundidade de tudo isso que está acontecendo, que são os vídeos mais longos, é o pessoal que se interessa mais, que busca a fonte, que busca o detalhe, que vai mais preparado para os debates, seja na rede social, ou seja no mundo real. Então peço para você se inscrever aqui no nosso canal, isso nos dá força, isso faz nos entregar nossa mensagem para mais gente. E a esquerda, em que pese ela ser muito unida, e no Brasil assim foi, tá? Se você for olhar lá, Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, toda essa escória aí da política nacional, né? Vários ministros do Lula, o próprio Lula, declarando apoio ao Maduro, fantasiando isso, né? Dando uma maquiada ali para dizer que estão defendendo a soberania, só que eu estou falando que não existe soberania ser defendida de uma pessoa que sequer é presidente e que não usa a soberania do seu país a favor do seu povo. E aí surgem aqui, acho, o pessoal do centro moderado. Moderado. Eduardo, você é muito radical, vamos tratar isso com calma. Aécio Neves fala em violação da soberania e diz que PSDB repudia invasão à Venezuela. Não foi invasão à Venezuela, foi liberação da Venezuela. Que ainda faltam alguns passos decisivos para a consolidação de um regime democrático lá, tá? Não tem nada acabado. A gente vai chegar lá. Inclusive, o Diosdado Cabello estava falando para botar o povo na rua lá para assassinar quem fosse dar apoio aos Estados Unidos. Em que pese o momento ser muito bom, é preciso ainda cautela. É por isso que eu estou gostando da conduta ali do Trump, do Marco Rubio, de falar, ó, calma aí, vai ter alguma coisa de transição, vai ter alguma coisa interina, não é chegar e colocar o Edmundo Gonzalez no poder. Nem se sabe se serão reconhecidas as últimas eleições vencidas pelo Edmundo Gonzalez, até porque é o seguinte, anteriormente, em 2018, teve outra eleição que ninguém reconheceu, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Canadá. Então, essa é uma questão sensível. Vamos ver o desdobramento das cenas dos próximos capítulos, mas há muita esperança no ar, com certeza. Mas voltando aqui ao nosso queridíssimo Aécio Neves, fala em violação da soberania e diz que PSDB repudia a invasão à Venezuela. Então, eu pergunto, qual é a solução, Aécio Neves? Aécio Neves, quando era senador, eu não sei exatamente o ano, 2007, 2008, 2009, por ali, ele e uma comitiva de senadores brasileiros foram até a Venezuela, desceram lá no aeroporto de Caracas, entraram no ônibus, quase foram espancados, porque já havia manifestação saindo do aeroporto, o ônibus deles foi até atacado, acho que apedrejado, e eles tiveram que retornar ao Brasil. Mas a lição foi pouca. Tinham que botar o Aécio Neves para passar uma semaninha de venezuelano,
comendo gato, iguana, cachorro, para saber se ele ia gostar desse regime. E se ele reclamar, poderia ser assassinado, tal qual nas cenas que a gente viu aí anteriormente do vídeo. Aí o cara vem falar em soberania. Soberania de quem? Do Cartel dos Soles? Da Guarda Nacional Bolivariana? Do SEBIN? Dos Vespas Negras? Compreende que ninguém mais acredita nesse papinho dessas pessoas? É por isso que existe um contraste gigante entre Aécio Neves, entre aqui o outro, né, que vai na mesma linha, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que decidiu que você, na pandemia, Gaúcho, comprava ou não, o que era essencial ou não. Lembra que ele fechou gôndolas dos supermercados? Fala, não, isso aqui você não precisa comprar, não. Vem no mercado só para comprar esse tipo de coisa aqui. Eu não lembro de quando votou nele ter dado para ele essa carta branca, né? Mas eles se arvoram. Por quê? Porque são projetos de ditadores. Aí ele vai defender o Maduro, dá uma pincelada de não, é soberania, democracia. Mas, mais uma vez, democracia e soberania para quê? Para você comer gato e cachorro de rua? Para você, ao invés de dar uma corrida no parcão, você caçar pombo no parcão para dar para os teus filhos? Vamos ler aí o Eduardo Leite. Diante dos graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão, usou invasão já está errado. É liberação, não é invasão. Invasão pelos Estados Unidos e a captura do presidente Maduro. Presidente Maduro, ele não é presidente, ele não foi eleito, não é presidente. Ele está usurpando um poder. Manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. Que escalada de tensão? Todos os venezuelanos estão comemorando, inclusive no exílio. Existe a violência do bem. Se um cara entra na tua casa, bota uma arma na cabeça do teu filho, você reage e mata esse bandido, essa é uma violência saudável, desejável. Porque o mal, ele não vai te respeitar se você for essa pessoa aqui igual ao Eduardo Leite. Você imagina uma pessoa entrando na casa do Eduardo Leite para roubar, para estuprar, para matar, para cometer qualquer crime? Eu queria ver se o Eduardo Leite ia ter esse discurso aqui. Não, estou preocupado com a escalada da tensão. Não vamos dar um tiro nesse bandido que invadiu a minha casa para fazer qualquer atrocidade, porque isso pode aumentar a violência. As pessoas não conseguem enxergar que a violência da legítima defesa é diferente da violência do homicida, do estuprador, do sequestrador, do assassino. Há uma bússola moral que impede ele ou de identificar e enxergar essa diferença, que é básica, e qualquer cidadão comum, eu tenho certeza que você que está me assistindo entende, ou então ele simplesmente não consegue ter o mínimo de hombridade para dizer que sim, que por vezes é necessário violência para se evitar um mal maior. Isso aqui é tipo os Estados Unidos invadindo Auschwitz, Treblinka, para libertar os judeus que estão nos campos de concentração, viriam Eduardo Leite para dizer, estão invadindo a soberania do Hitler. É quase isso. Porque aquele povo da Venezuela é um povo massacrado, é um povo miserável. É um povo que já não tem mais gato e cachorro na rua para comer. Tem outro trecho, eu vou ver se eu solto para vocês nas minhas redes sociais, principalmente no X, o link desses vídeos que eu fiz aí em 2018. Foram 3 ou 4 vídeos em sequência que eu chamei de Missão Fronteira. No outro vídeo, o cara fala o seguinte, na Venezuela é assim, ou você rouba, não, como é que ele fala? Ele fala que quem não rouba tem que roubar. Roubar é a única maneira de se manter vivo. Roubar alimento do vizinho, roubar alguma mercadoria, algum produto, para depois trocar por comida. Comer carne podre. Mercado de carne podre. Você imagina, você vai fazer a feira final de semana e tem lá uma parte da feira que são carnes podres, mas que tem valor de mercado. Por quê? Porque não tem carne saudável para todo mundo. Você vai lá, taca ketchup naquela carne ali, taca um monte de condimento naquela carne para ver se ela consegue ser tragada, descer e torce para não passar mal. Aí um povo desse, o Eduardo Leite está falando aqui, ó. Vamos continuar. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível. Tá, e faz o que, Eduardo Leite? Se o regime ditatorial de Maduro é inadmissível, já há uma contradição nos seus 2 primeiros parágrafos do seu post. Porque se você fala, né,
que é um grave acontecimento na Venezuela, a invasão pelos Estados Unidos, a captura do presidente, e depois você fala que é inadmissível o regime ditatorial desse ditador, Maduro, já saiu de presidente e virou ditador, tá confuso isso aqui, Eduardo. Se você não admite, então você aceita qualquer outra solução. Ou vai fazer como? Vai recorrer para a Suprema Corte da Venezuela, lá com o Michael Moreno, com todos os indicados do Maduro. Ou para o CNE, que é o TSE da Venezuela, que declarou Maduro reeleito com 51%. Igual o Lula, né? 51%, 49%. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível, viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, soberana onde? À margem dos princípios básicos de direito internacional, em especial o da não intervenção, é igualmente inaceitável. Ou seja, ele não consegue, o Eduardo Leite, ele não consegue ver a diferença entre a violência utilizada pelos Estados Unidos para pegar o Maduro e a violência que o Maduro faz contra a sua própria população. Na cabeça de um Eduardo Leite, isso tudo é a mesma coisa. Percebe que tem uma deturpação moral? Ele está em conflito. Ele não consegue dizer o que é o certo a ser feito, porque ele uma hora chama o Maduro de presidente, outra hora chama de ditador. Ele fala que o povo venezuelano sofre, então ser libertado pelos Estados Unidos seria algo bom. Não, mas por outro lado também não pode invadir a soberania venezuelana. Meus caros, ninguém acredita mais nessa palmolência. Me desculpe, mas isso daqui, ser um governador de estado que ainda está querendo sair candidato à eleição, eu vou lembrar para vocês, o Eduardo Leite de Pelotas, tá? No segundo turno, para a prefeitura de Pelotas, foi PT contra PL. Sabe quem que o Eduardo Leite apoiou? O PT. O Eduardo Leite, ele é de Pelotas. E ele apoiou o PT contra o PL. E ainda tem gente que chama ele de direita. Não, Eduardo Leite é direita, está ali junto com o Caiado, né, Zema, Ratinho, Tarcísio, agora Flávio. Está no mesmo bolo ali, está no mesmo... circula no mesmo espectro político. O cara que era do PSDB, social-democrata, que fala essa baboseira aqui sobre a Venezuela, sem conhecimento absolutamente nenhum. Pois é, pessoal, aqui no Brasil estão fazendo uma narrativa, toda uma mentira, de que o Trump estaria interessado apenas no petróleo, como se os Estados Unidos não tivesse milhões e milhões de barris de petróleo em sua reserva. Mas, na verdade, é um plano de dominação maior, pessoal. O que acontece é o seguinte, a Venezuela, ela sempre serviu de ponta de lança ali de outros países. Por exemplo, o Irã, o Iraque, a Rússia, a China. Ou seja, a Venezuela é apenas a testa de ferro, ela apenas serve de ataque para outros países. Então, o petróleo da Venezuela pode ser usado nos próximos anos, aliás, poderia, né? Agora não vai mais, para aqueles países que fazem terrorismo no mundo todo e querem espalhar o terror. Mas agora, o que o Trump quer fazer é justamente devolver essa riqueza natural para a população venezuelana. Na verdade, pessoal, petróleo por petróleo não muda a vida de ninguém. O que o povo ali precisa é de liberdade, liberdade econômica, saúde, educação, segurança pública. A Venezuela, um dos países mais perigosos e violentos das Américas. E é isso que o Trump quer. Preste atenção, nós temos o presidente dos Estados Unidos, um homem com mais de 70 anos de idade, já está no seu terceiro mandato, não vai poder continuar sendo presidente após esse mandato, porque tem a regra lá nos Estados Unidos. É um homem bilionário, famoso. O que ele gostaria mais? Será que ele precisa de mais dinheiro? Precisa de mais fama? Claro que não. Ele quer deixar um legado. E esse legado seria ajudar justamente povos sofridos como esse da Venezuela. Agora, o que vai acontecer mesmo é que vão baixar agora para Colômbia, Bolívia, Uruguai e, claro, vão chegar no Brasil, porque não se enganem, PCC e Comando Vermelho está culiado com esses narcotraficantes, com essas milícias que existem tanto na Venezuela e em outros países aqui da América. E vai sobrar para todo mundo, e se tiver político envolvido no meio, vai rodar também tudo junto. Não é a primeira vez que os Estados Unidos invadem um outro país e captura o líder ali
por causa de terrorismo, de narcotráfico, desse tipo de coisa. Já aconteceu em outras épocas, ali na Nicarágua, por exemplo, os Estados Unidos, quando tinha um outro governante, nem era o Trump, invadiu, foi lá, prendeu e levou para ser julgado. Não tem mimimi, não tem conversa fiada. Enquanto o povo brasileiro, preste atenção nisso aqui que eu vou falar, pessoal. Enquanto o povo brasileiro está muito preocupado com a Mega Sena da virada, enquanto o povo brasileiro está muito preocupado com o carnaval, qual que vai ser, onde vai ser o bloquinho do carnaval, enquanto o povo brasileiro quer saber se o Neymar vai para a Copa do Mundo ou não, nos Estados Unidos a inteligência norte-americana está preocupada com aquilo que realmente é importante: tráfico de pessoas, tráfico de vidas, tráfico de entorpecentes, segurança nacional. É isso que o Brasil deveria importar, é isso que esse desgoverno que está aí hoje não preocupa com nada. As nossas fronteiras são totalmente abertas, nós temos, me parece que mais de 4.000 quilômetros aí de fronteira e é totalmente aberto. Pode entrar e sair quem quiser, arma de fogo, produto clandestino, pode entrar drogas, não tá nem aí, é uma bagunça, é uma casa de mãe Joana. Mas lá nos Estados Unidos não é assim, e eu gostaria mesmo de ver, talvez alguns países aqui da América até se tornar colônia dos Estados Unidos. Aí você vai ver a ordem sendo estabelecida. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou dessa ação militar dos Estados Unidos, se isso é aprovável, se está certo, está correto ou não, né? Se isso é uma invasão da soberania da Venezuela. O Jair Bolsonaro, quando ainda era presidente do Brasil e foi disputar as eleições de 2022 contra o Lula, ele falou em diversas oportunidades ali, em debates, tanto da Bandeirantes quanto da Globo, ele destroçou ali, colocou, desnudou ali o Lula, falando sobre a ligação dele com ditadores como Ortega, como Nicolás Maduro, Evo Morales. Ele citou isso, inclusive foi o vídeo que nós postamos hoje mesmo aqui no canal, ele falando e avisando daquilo que poderia vir a acontecer. Agora, quando a casa caiu, o Lula não sabe de nada, não sei de nada, não é meu, é tudo de um amigo meu. É aquela velha história, assim como aconteceu lá atrás com o sítio de Atibaia também. Agora eu não sou amigo de ninguém, não sei de nada, mas você pode escrever o que eu estou falando. O Nicolás Maduro vai ser pressionado para poder abrir o bico e entregar tudo que está acontecendo aqui nas Américas. E ele vai ter que fazer isso. Inclusive, foi por isso que eles prenderam até a esposa dele, né? Prendeu ali a ex-primeira-dama justamente para fazer essa pressão psicológica. E tem algumas pessoas falando o seguinte: por que prendeu a esposa do Maduro? Pois é, vocês se lembram do Lula, o seu primeiro casamento ali, né? Com aquela, eu me esqueci agora o nome dela, né? Mas que ela veio até a falecer durante o mandato de Lula. Então, o que acontece, pessoal? Foi mais ou menos meados quando descobriram ali o mensalão, petrolão e o rombo bilionário ali na Petrobras, né, no BNDES, descobriram tanto roubalheira, sítio de Atibaia, triplex no Guarujá, e aí pouco antes do Lula ser preso, foi descoberto tudo isso e começou os processos, Lava Jato e tudo mais. A esposa do Lula veio a falecer, deu ali um problema de saúde, um AVC, não sei o que deu realmente. Mas aí alguns falaram que ela não aguentou o baque porque ela sabia que ia sobrar para ela também. Porque não tem como, pessoal, a pessoa ser primeira-dama e não saber de nada. Não, eu não sei de nada, eu tô aqui só olhando as flores do jardim e eu cuido das flores e dos peixes do aquário. Não sei de nada que o Lula faz. Não existe e é por isso que eles prenderam a esposa do Maduro, pessoal. Assim como também a Michelle Bolsonaro. Tudo que o Jair Bolsonaro fazia de manhã, de tarde, de noite, ela tinha contato. Então, agora, você vê, eles não acharam nada em Jair Bolsonaro e aí, por isso, Michelle Bolsonaro continua livre. Por quê? Porque não tem crime nenhum. Agora, o Lula, a hora que cair, a Janja vai junto. Isso aí você pode ter certeza, pessoal. Não tenha dúvida disso. Olha só, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito. Por que é importante você se inscrever? Nós vamos continuar aqui trazendo matérias importantes sobre este assunto e cobrindo este ano, que é um ano eleitoral totalmente muito importante. Mas para você receber os vídeos em primeira mão, você tem que se inscrever. E também por que é importante?
Quando você se inscreve aqui, você está ajudando o seu país. Nós somos um canal conservador, de direita, que tem princípios cristãos e que apoia a verdade. Se você gostou dessa notícia aí da prisão do Maduro, dá um like neste vídeo, compartilha esse vídeo também, é uma oportunidade, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, e isso também nos ajuda muito. Clica aqui embaixo e compartilha. Vamos ficando por aqui e até a próxima.